Olá, meu aluno, olá, minha aluna. Bem-vindo a mais uma aula de raciocínio lógico, onde a gente vai continuar a resolver as questões da nossa última lista. Questões 4, 5 e 6. Primeiramente, vamos analisar. A quarta questão diz o seguinte: admitindo-se que as premissas são verdadeiras, médico não erra. Marcos é concentrado. Quem é concentrado erra. As duas conclusões verdadeiras simultaneamente são. Gente, prestem bem atenção. Questões como essa, assim como a quinta questão também, versa sobre o tema associações lógicas. Tema esse muito presente em a maioria dos editais do país, quando fala a respeito de raciocínio lógico. É interessante tu observar que, geralmente, para resolver esse tipo de tema, a gente tem que usar de uma estratégia montando uma tabela, onde na vertical, nas colunas, iríamos colocar os personagens e na horizontal, nas linhas, iríamos colocar as características desse personagem. Muito bacana. Só que para cá, para essa quarta questão, como tem poucos personagens e pouquíssimas características, a gente vai tão somente resolver sem tabela. É o tipo de questão que realmente a gente consegue resolver ela sem a necessidade de uma tabela. Se você consegue, utilizando tão somente o raciocínio lógico de fato. Porque eu prestei bem atenção. Se médico, olha a associação que você deve fazer. Se médico não erra e quem é concentrado erra, então tu sabe que médico não pode ser concentrado. E mais ainda, que é muito importante, Marcos é concentrado. Se Marcos é concentrado, óbvio que ele não vai poder ser médico, porque quem é concentrado erra. E como o médico não erra, então Marcos não pode ser médico. Nota ainda, gente, que sempre em questões de associações lógicas, a gente sempre leva em conta que as premissas são o quê? Verdadeiras. Então, logo de antemão, a gente pode descartar a opção B e a opção C, que falam que médico, ou melhor, que Marcos é médico. Estaria errado. Ficando ainda com a opção A, B e E. Agora vamos analisar as opções. Letra A. Marcos não é médico? Beleza. Existe pelo menos um médico. Tem nada a ver isso daqui. Isso aqui nada mais é do que a negação de quantificadores, que é um outro tópico, que não tem nada a ver com esse tópico que nós estamos vendo agora. Ele não pediu para negar quantificador. Né? Lembrando que existe pelo menos um, é a negação do quantificador todo. E aqui não está pedindo para negar quantificador, não tem nada a ver. A letra A também já estaria descartada. Letra D. Marcos não é médico, já sabemos que confere. Nenhum médico é concentrado. De fato, se médico não erra, está falando que médico não erra, então nenhum médico erra, não é isso? E quem é concentrado erra, então tu sabe que nenhum médico deve ser o quê? Concentrado, então de fato seria a letra D. Vamos analisar a letra E. Marcos não é médico e todo médico é concentrado. Está errado, né? Porque ele falou que todo médico é concentrado e estaria errado de acordo com as nossas premissas. Então, de fato, tão somente o gabarito que trouxe, né, a letra D. Vamos fazer aqui a questão que também versa sobre o tema de associações lógicas. Diz o seguinte: quatro empresas, Macort, Mactex, Macval, Macmais, participaram de uma concorrência com a compra de certo tipo de máquina. Cada empresa apresentou um modelo diferente do das outras. São esses modelos: Thor, Hércules, Netuno e Zeus. E os prazos de entrega variavam de 8 a 14 dias. Gente, só uma pequena correção aqui, se eu não me engano, essa questão ela foi anulada por causa disso. Porque esse prazo aqui de dias, ela deixou muito aberto, porque pode ser 8 9 pode ser 8 9 10 11 12 13 e 14. Né? Só que a gente vai fazer uma pequena correção para poder melhorar aqui, a gente poder resolver de fato a questão. Caso contrário, a gente não vai conseguir. Vamos destacar para os prazos de entrega esse período: 8, 10, só valores pares, tá bom? 12 e 14 dias, para a gente poder resolver. Porque caso contrário, a gente não vai conseguir resolver a questão. Porque já entrariam valores ímpares aqui ia aumentar, né, o número de possibilidades, e aí não ia dar certo. Então, observe que eu fiz uma correção, uma pequena correção na questão para que a gente possa resolvê-la tranquilamente.
Agora, sabe-se que, agora ele vai falar das premissas. Sobre os prazos de entrega, Maquival apresentou o menor e o Mactex o maior prazo. O modelo Zeus foi apresentado pela Macort com prazo de entrega de 2 dias a menos do que Mactex. O modelo Hércules seria entregue em 10 dias. Maquival não apresentou o modelo Netuno. Nessas condições, o modelo apresentado pela empresa. Vamos observar, então, o seguinte, como eu falei para vocês, questões como essa de associações lógicas, que tem muitos personagens e muitas características, mostra que nós temos 4 personagens, né, que são as empresas, e temos 2 tipos de características, né, que é, no caso, o modelo e o prazo, sendo que o modelo ele é uma característica que tem 4 tipos, e o prazo também tem 4 tipos, tem 4 tipos de prazo, ok? Quando vem muito densa, quando vem com muitas informações, você não vai conseguir fazer esse tipo de questão só analisando, né? Só excluindo tópico por tópico, como nós fizemos na questão anterior. Aqui não vai funcionar. Aqui não vai funcionar. Você pode até conseguir fazer, mas vai levar muito tempo. Então, eu vou te apresentar aqui o método o método da tabela, onde, presta bem atenção, nas colunas, isso serve só mesmo para quando você está com muitos personagens e muitas características. Você sempre vai colocar os personagens. A gente vai montar uma tabela, você vai colocar nas colunas os personagens. Né? Colunas são as partes que ficam na vertical. E nas linhas que ficariam na horizontal, a gente vai colocar as características, que nesse caso são 2. As características. Perfeito? Vamos lá, então? Nas colunas, vamos colocar os personagens. Quais são os personagens? Vamos olhar para cá, que são as empresas, tá bom? Macort, primeira coluna. Mactex, Macval e Macmais. Perfeito. Então, note minha aluna, que nós fizemos aqui ó, uma tabela, então, no caso essa aqui é a primeira coluna, segunda coluna, terceira e quarta coluna. Perfeito? Então, note que eu coloco sempre o quê? Os personagens nas colunas. E agora, nas linhas, nós vamos colocar os características. Então, no caso, a gente vai colocar os prazos, e nós vamos colocar também o modelo. Perfeito. Então, agora nós vamos ter o quê? 2 linhas. Uma linha para o prazo e outra linha para o modelo. E agora a gente vai preenchendo na tabela de acordo com as premissas apresentadas. Vem comigo, vamos começar. De novo, olha só. Nas colunas colocamos quem? As empresas, que são os personagens. E nas linhas colocamos quem? As características. E as 2 características apresentadas aqui foram prazo e modelo. Se tivesse um terceiro tópico, uma terceira característica, ela viria para cá, para a horizontal. Se tivesse mais uma ou 2 empresas, né, mais um ou dois personagens, eles viriam para cá, na vertical. Sobre os prazos de entrega, Maquival apresentou o menor e Mactex é o maior. Os prazos foram esses, nós corrigimos, né? Onde o menor é 8 e o maior é 14. Maquival apresentou o menor. Então, Maquival teve um prazo de 8 dias. Cadê Val? 8 dias. E Mactex é a maior. Mactex foi a maior. E o maior aqui é... Opa, acabei colocando em modelo, né? É no prazo. Né? Olha o modo espiritual.
E Mactex, 14. Está aqui, ó. Macval teve o menor prazo e Mactex teve o maior prazo. Vamos para a segunda premissa. O modelo Zeus foi apresentado pela Macort, com prazo de entrega de 2 dias a menos que a Mactex. Então, o modelo Zeus, aqui o modelo, foi pela Macort. Então, aqui, ó, o modelo Zeus foi apresentado pela Macort. Perfeito. Num prazo de 2 dias a menos que a Mactex. Mactex foi 14, então 2 dias a menos vai ser 12. 12, 14 e 8. Olha que interessante agora, gente. Os prazos são 8, 10, 12 e 14. Aqui já tem 12 para Macort, 14 para Mactex e 8 para Macval. Então, para Mac+, só sobrou uma opção. É por isso que a gente teve que fazer aquela correção, né? Só sobrou uma opção, que no caso foi um prazo de 10 dias. Caso contrário, a gente não ia conseguir resolver, porque se não tivéssemos feito essa correção na questão, teríamos ainda os prazos ímpares, né? 9, 11 e 13, aí ia ficar impossível resolver, né? Impossível fazer nossa tabelinha. Vamos lá. O modelo Hércules seria entregue em 10 dias. Perfeito. Se o modelo Hércules seria entregue em 10 dias, quem é que está entregando em 10 dias? Mac+. Ah, então ela vem com o modelo Hércules. Ela vem com o modelo Hércules. Perfeito. Macval não apresentou modelo Netuno. Vamos prestar atenção. Quais são os modelos? Thor, Hércules, Netuno e Zeus. Quais são os modelos que estão disponíveis? Né? Somente Thor e Netuno, porque Zeus e Hércules nós já preenchemos. Então está faltando só o modelo Thor e o modelo Netuno. Desses dois modelos, ele falou que Macval não apresentou o Netuno, apresentando tão somente então, o modelo Thor. Você vê como é fácil, gente, através de uma tabela, como fica fácil, né? Então, o modelo Thor vai aqui para Macval. Perfeito, né? Modelo Thor, uma vez que ele não apresentou o modelo Netuno. Então, para a Mactex vai sobrar o único modelo disponível, que é o Netuno. Netuno, perfeito, está aqui, monta a tabela. Nessas condições, o modelo apresentado pela empresa Macval foi Hércules. Vamos ver, Macval foi Hércules? Não, Macval apresentou o Thor. Então, já incluímos a letra A. Letra B, Mactex foi Thor. Mactex não foi no modelo Netuno, né? Então estaria errado. Letra C, Mac+ foi Thor. Mac+, o modelo foi Hércules. Então estaria errado. Mactex foi Netuno. Mactex foi Netuno, correto. Letra D. Macval foi Netuno, não, né? Macval foi Thor, então também estaria errado. Somente o gabarito, então, aqui, letra D. Muito bem, né, galera? Observa que uma questão como essa que realmente dá um nó na cabeça de muita gente, quando as bancas como essa, né, Fundação Carlos Chagas e outras, elas querem aloprar, que eu acredito que não vai acontecer com a IVE, mas aqui a gente sempre tenta, né, aumentar o nível para você ter um nível maior do que esperado, ok? Quando eles querem aloprar, eles colocam questão de associações lógicas dessa mesma forma aqui. O ideal é que você sempre resolva elas com uma tabela. Vamos para a sexta questão, uma questão que eu criei este ano. Olha só. A frase: se todos os gatos são pardos, então está de noite. Pode ser substituída sem mudança de significado lógico. Gente, olha só. Aqui tu tem duas informações. Todos os gatos são pardos e está de noite. Está de noite, ligado pelo conectivo central. É um conectivo só. Como ele quer a substituição dessa frase sem mudança de significado lógico, esse é o tipo de problema de equivalências lógicas. Okay? E como é que a gente tem dois casos, né, de mudança aqui
no caso de equivalências lógicas. O C, então, ele pode ser mantido, no primeiro caso, né? Só que a gente inverteria as informações. Né? Todos os gatos são pardos é a informação 1, está de noite é a informação 2. Perfeito. Então, a gente, para manter o centão, a gente mudaria, né, a ordem aqui das informações e negaria tudo. E negaria tudo. Ok? Então, de novo, esse é o primeiro caso. Né? O segundo caso era trocar o centão por ou, não é isso? A gente negava a primeira e mantinha a segunda. Esse seria o segundo caso. Ok? Vamos ver aqui, letra A. Se não está de noite, perfeito. Olha, ele mudou. Está de noite, ele colocou para cá. Vamos escrever essa frase. Na verdade, antes da gente analisar, acho que é bem melhor assim. Vamos escrever essa frase de forma equivalente, utilizando o primeiro caso. No primeiro caso, vou fazer aqui embaixo. No primeiro caso, como é que ficaria? Né? A gente não mudaria o conectivo C, então. A condicional permaneceria. Né? Só que a gente trocaria, a gente inverteria as frases. Ficaria, era se todos os gatos são pardos, então está de noite. Então, se está de noite, só que a gente nega. Sempre nega as duas. Se não está de noite, então, agora presta bem atenção. Todos os gatos são pardos. Como é que você nega isso daqui? Não basta tão somente colocar o não aqui, tá bom? Todos os gatos não são pardos, não. Como é que você nega o quantificador todo? Você nega o quantificador todo trocando ele pelo existe pelo menos um, há pelo menos um. Não, há um gato que não é pardo, entendeu? Então o conectivo todo, ou melhor, o quantificador todo, você nega ele dizendo que há pelo menos um que não é, ok? Então se eu digo que todos os gatos são pardos, se houver um gato que não é pardo, eu já nego toda essa premissa aqui, né? Se eu falar, todos os gatos são pardos, aí você vai me dizer, não, Ben, é negativo. Existe um gato lá perto da minha casa, enfim, que não é pardo. Então, quando eu nego todos por existe um, há pelo menos um, eu posso negar sim. Então, eu vou colocar aqui, ó. Então, existe um gato que não é pardo. Existe um, ou há pelo menos um, que não é tal coisa, né? Existe um gato que não é pardo. Nota que depois de trocar por existe um, eu tenho que colocar o que não, viu? Que não é aí patati patatá. Que é justamente a letra A. Se não está de noite, né? Tá aqui, ó. Se não está de noite, então existe um gato que não é pardo. Então seria a letra A mesmo, que faria mais sentido aqui pra gente quando a gente negasse. Perfeito? Melhor, como quando a gente reescrevesse, né? Quando a gente reescrevesse aqui a equivalência lógica dela. Muito obrigado, gente.